Fala pessoal, aqui quem fala é o Rodrigo, sou monitor de vocês de F429 e aqui continuando a nossa série de vídeos de tutoriais de Python, eu vou comentar hoje sobre o vídeo 1, que seria Introdução à Codificação, onde a gente vai comentar um pouquinho sobre códigos, variáveis, listas e tipos de funções que você pode utilizar dentro dos seus códigos, mas isso daqui é uma breve introdução e objetiva para a gente trazer essa linguagem de Python para vocês. Bom, então, não só nesse vídeo como nos outros, a gente criou um script para que a gente pudesse ser objetivo e mais direto e que a gente não esquecesse de nada. Então, a gente criou os blocos de texto, assim como os blocos de código, para a gente não se perder e a gente poder ir trabalhando junto. No vídeo de hoje eu vou comentar com vocês sobre variáveis, listas, if else, for while e dúvidas de maneira geral. Então, começando pela parte de variáveis, a gente vai falar sobre como criar variáveis, quais são os tipos de variáveis e uma função que chama type, que a gente pode analisar qual o tipo da variável se a gente colocar type e o nome da variável. Bom, em Python é uma linguagem simples e você não tem tanto problema para você criar uma variável. Então, diferente das outras linguagens de programação, você não precisa definir o tipo de variável antes de criar ela. Então aqui no caso a gente só colocou a, que seria o nosso nome da variável, igual, porque a gente está falando que essa variável é igual a alguma coisa, e aqui no caso a gente colocou 1.0. A gente colocou a igual a 1.0, b igual a 1, c igual a texto e d igual a true. O nome da variável você não pode começar com número e também não pode ter espaço, mas de resto é basicamente livre. Então basta você colocar um nome igual e colocar o valor, seja de texto, seja booleana ou seja numérico. Bom, aqui analisando, usando a função type que eu tinha comentado, eu coloquei print type para ele printar justamente qual que é o tipo da variável que a gente está comentando. Então aqui quando a gente coloca type A e a gente coloca para printar, ele aparece que a classe é float. O que seria essa classe float? Float seriam números quebrados, números com vírgula. Então quando a gente tem esse ponto zero, apesar disso não ser um número quebrado, um número com vírgula, a gente enunciou esse ponto zero. Então ele considera isso daqui como um float. No caso de b, a gente enunciou só como 1, então, como variável numérica, ele, diferente de float, ele não é um número quebrado, ele é um número inteiro, então ele é chamado de int. No caso de c, ele apareceu como str, que seria string. No caso de d, ele apareceu como bool, que seria booleano. Então aqui, tanto true quanto false, eles são variáveis booleanas. E aqui, o texto, se você colocar entre aspas duplas ou aspas simples, ele vai continuar sendo a variável tipo string. Então, esses são os tipos de variáveis que existem. Agora, comentando rapidamente sobre listas. Listas, basicamente, vai ser um conjunto de variáveis juntas. Entre aspas, um conjunto de variáveis, tá? Então, aqui no caso, a gente definiu lista, que é o nosso nome da nossa variável, igual a abre chaves e fecha chaves. Daí a gente colocou 1, 2, 3 e 4. Então, a nossa lista tem esses 4 valores, 1, 2, 3 e 4. Tem um comando que a gente usa, que é len, que basicamente ele dá para a gente o tamanho. A gente vai discutir um pouquinho mais sobre ele ali no final. Então, quando a gente coloca print len lista, ele resulta para a gente 4. Por que ele resulta para a gente 4? Porque tem exatamente 4 itens lá dentro dessa lista. Então ele retorna para a gente a quantidade de itens dentro dessa lista. Sobre isso também, a gente tem que a nossa lista ela tem 1, 2, 3 e 4 como valor. Esses valores tem como a gente modificar chamando o nosso index, que seria o nosso endereço desse número na lista. Então quando a gente coloca aqui, por exemplo, ali embaixo tem um exemplo, né? Lista 2, a gente está chamando o segundo elemento dessa lista. Então, aqui no caso, se a gente definisse nossa lista como L, 1, 2, 3 e 4, o L0 seria o nosso primeiro elemento, o L1 seria o nosso segundo elemento, o nosso L2 seria o nosso terceiro elemento e o L3 seria o nosso quarto elemento. Então, aqui no caso, vocês veem que a gente criou essa lista e aqui eu modifiquei ela. Porque eu falei que eu queria que o segundo elemento, o terceiro elemento, perdão, a gente acrescentasse, a gente somasse 10 no valor dele. Então, quando a gente somou 10,
a gente vê que a gente depois printou a nossa lista, ficou com 1, 2, 13 e 4. Por quê? Porque a gente somou 10 naquele elemento em específico. Bom, então, como a gente comentou, para criar a lista basta dar um nome, que a gente vai ter, e colocar os nossos números entre esses colchetes, né? Então, se a gente colocar ele aqui, a gente consegue chegar na nossa lista. Então, aqui no caso, nome seria uma lista vazia com 0 elementos. Então, se a gente colocar aqui print len nome, a gente teria 0 elementos na nossa lista. Bom, então, sobre lista de maneira geral, é isso. Partindo agora para if-else, a gente tem a seguinte coisa. O que é if-else? If-else são condicionais. Se, então, ou se não, vai acontecer tal coisa. Então, como que é a estrutura de uma condicional? Aqui eu coloquei, por exemplo, condição 1. Condição 1 igual a false, ou seja, essa condição é falsa. If, condição 1, vai acontecer determinadas coisas, else, vai acontecer outras coisas. Então, quando a gente coloca nessa estrutura, esses dois pontos, tudo que vai estar acontecendo aqui no meio, que vai estar com esse espaço aqui, é tudo que ele vai fazer caso a condição 1 seja verdadeira. Então, eu adicionei um comentário, e caso você queira adicionar comentário entre código, basta adicionar a hashtag antes. Eu coloquei o que acontece se a condição for verdadeira. Então, if, condição 1, se isso daqui for verdade, vai printar a condição 1 é verdadeira. Else, ele vai printar a condição 1 é falsa. Então, vamos lá. Vamos mudar isso daqui para true, que seria se essa condição for verdadeira. Então, se a gente apertar Shift Enter, a condição 1 é verdadeira. E se a gente colocasse como false? Se a gente colocasse como false, a condição 1 é falsa. Agora vamos dar um outro exemplo de condição. Vamos supor que aqui, vamos deixar como true. E a gente vai fazer a seguinte coisa. A gente vai chamar A igual a 2. A é menor do que 3? Se A é menor do que 3, então ele vai printar isso daqui. Se não for, ele vai printar isso. Então vamos fazer um teste. A é menor do que 3? Sim, então a condição 1 é verdadeira. Agora, vamos chamar A de 4. Se a gente colocar A como 4, A é menor do que 3? Não, então a condição 1 é falsa. Bom, voltando então para a condição, e a gente deixando aqui condição 1, e vamos rodar, a condição 1 é verdadeira. Bom, aqui eu vou dar só um comentário rápido sobre outro tipo de coisa que a gente pode fazer, mais de uma condição. Então, vamos supor que aqui tem uma condição 1, uma condição 2, if, condição 1, vai acontecer isso se a condição 1 for verdadeira. Elif significa se não, não se não, né? Se não. Então, se não for a condição 1, pode ser a condição 2. E o else seria o resto. Então, if, se for a condição 1, vai acontecer isso. Se for a condição 2, vai acontecer isso. Se não for nem a condição 1, nem a condição 2, vai acontecer isso. Então, um exemplo aqui é a condição 1 falsa e a condição 2 verdadeira. Então, aqui ele vai aparecer que... Opa! Aqui faltou um hashtag porque eu estava fazendo um comentário. Aqui vai aparecer que a condição 1 é falsa e a condição 2 é verdadeira. Bom, partindo então para a parte de for e while. For e while são loopings, ou seja, vai ser uma coisa que vai acontecer repetidamente. Então aqui tem uma estrutura de for, significa for i in range 10, significa que o i ele vai variar de 0 até 9. Então aqui eu vou adicionar um comentário, i vai variar de 0 a 9. Então, ele vai fazer tudo isso daqui 9 vezes com i variando de 0 a 9. Então, no caso, eu coloquei só para ele printar o valor de i. Então, se ele só vai printar o valor de i, ele vai printar quando for 0, quando for 1, quando for 2, quando for 3, quando for 4, quando for 5, até 9. Então, isso é uma forma de fazer ele de forma repetida. Então, basicamente, isso daqui é uma forma de se fazer. Agora, comentando sobre essa outra parte, o while é uma outra forma de se fazer looping, só que de uma forma diferente. O while, a gente vai ter que colocar uma condição, como a gente comentou na anterior. Então, a gente vai chamar antes i de 0, e a gente vai falar, enquanto o i for menor do que 10, ele vai printar i.
E a hora que a gente rodar isso daqui, ou vamos colocar menor do que 5, por exemplo, a hora que a gente rodar isso daqui, ele vai printar os números de 0 até 5, porque ele vai fazer tudo isso daqui. Ele vai printar o valor de i, e daí depois vai acrescentar 1. Daí o i vai valer 1. 1 é menor do que 5? É, então ele vai fazer isso daqui de novo. 2 é menor do que 5? É. A hora que ele chega em 5, 5 é menor do que 5? Não, então ele para. Então, o while é um outro exemplo de looping de como a gente pode fazer. A parte de dúvidas de maneira geral é como você pode fazer para se você tiver dúvida com uma determinada função. Então, como a gente está dando algo mais objetivo, assim, pode ser que você tenha dúvida com uma ou outra função em específico. Então, aqui eu comentei, por exemplo, da função len, e aqui se a gente colocar a perguntinha, se a gente colocar esse código, a pergunta e o nome da função, que era len, e a gente apertar Shift Enter para rodar, ele vai abrir uma parte de ajuda, onde aqui vai aparecer como que a gente enuncia ela, e o que ela retorna para a gente, qual que é o tipo de função e coisas do tipo. Então, isso é uma coisa que ajuda muito para você descobrir quais são as funções, quais são as variáveis que ela admite e coisas do tipo. Bom, sobre programação, sobre esse básico de programação é isso. Se alguma coisa passou batido e vocês não entenderam, vocês podem participar das monitorias para tirar essas dúvidas, ou também pode mandar para a gente e-mail que a gente vai respondendo para vocês com calma. Bom, obrigado por assistir e é isso.